Alô, terça-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Vamos lá, passar apurando aí as informações de momento da dupla Repar. É a semana decisiva. Vamos saber quem será o campeão do domingo. O Paysandu causou estragos lá do outro lado da avenida e continua curtindo a maré, né, bem mansa, tranquila depois da vitória. Técnico Júnior Rocha, mais uma vez falando aqui conosco, tem o desabafo do presidente do Clube do Remo e o técnico azulino, né? E o torcedor na expectativa para conhecer aí o novo treinador do Remo para a continuidade da temporada e já assumindo para o jogo de domingo contra o Paysandu e na sequência o Campeonato Brasileiro da Série A, e tem Copa Norte, Copa do Brasil, e assim você vai. E vai ter que ser assim, não tem outro jeito. Vamos lembrar para você que é importante você ser assinante do nosso canal, se inscreva aí, aciona o sininho, dê o like, muito like para dar aquela força para a gente fortalecer o conteúdo, o YouTube divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Com 50 mil vai ter um grande sorteio para você e eu vou premiar você e você vai ficar feliz da vida com certeza. Bom, pelo Paysandu, segunda-feira de folga, nem poderia ser diferente, até porque há uma necessidade de uma recuperação, o recover, né, como agora a gente está chamando o pós-jogo, para a recuperação mais, eu diria, completa de todos os jogadores, até porque o Paysandu fica na expectativa do Lucão, que saiu sentindo a contusão no jogo de domingo. O Cleiton Pego, que tem que cumprir o protocolo dos 5 dias, mas o que tudo indica, né, não teve nenhum problema neurológico, não afetou em nada a pancada, tanto que ele foi logo liberado, no domingo mesmo foi liberado para casa, né, não houve necessidade de ficar internado. Ele cumpre os 5 dias, no sábado treinando, se tiver tudo ok, ele vai ficar treinando normalmente, mas cumprindo um certo protocolo, para estar domingo na decisão contra o Remo no Mangueirão, 17 horas, agora o mando é do Paysandu. Agora, com certeza, deve ser de casa cheia e nós vamos ter mais de 40, 45 mil espectadores, porque agora vale o título. Domingo não valia, mesmo assim, chegamos aí a quase 25 mil espectadores. Só há uma discrepância muito grande com relação a esses valores. Eu não falo nem do ingresso, cara, que mesmo assim acho caro, mas R$30 uma pipoca, R$60 um estacionamento, isso é um roubo, cara. É uma sacanagem que fazem com o torcedor. E aqui fica uma água R$10, custa R$1,50 uma garrafa de água no supermercado. Se o cara vender por R$5, ele está ganhando 3 vezes mais. Então, eu acho que o Procon poderia agir, né, nesse momento. Bom, o Júnior Rocha, feliz da vida, porque o trabalho vem fluindo, vem cada vez melhorando, né? O comprometimento é cada vez mais forte desses jogadores, até de quem está sendo contratado, de quem vem, quando vem contratado para o Paysandu. Ele fala sobre isso, porque conseguiu parar, né? E marcar um time da Série A com todas as limitações que tem o Paysandu. Ele se sente muito feliz com a atuação do domingo e ainda fala aqui sobre a vitória diante do Clube do Remo. Júnior Rocha. Mas não dá. O futebol mudou, cara. É competitividade pura, é entendimento de jogo, é muito treino. Então, assim, não é do nada que nós conseguimos pressionar hoje uma equipe de Série A, né? Fazer com que tenha dificuldade nessa construção. Então, eu acho que isso vem exatamente do DNA, do perfil do grupo. Obviamente, eu ajudo, mas quem define mesmo, quem são os artistas aí, são os atletas. Então, o perfil que a gente tem traçado na hora de contratar é exatamente esse, sabe? De cara que quer aprender, cara que quer cumprir as suas funções, quer servir ao clube. E a gente vem falando isso desde o início aqui, vocês têm acompanhado as entrevistas. Então, a gente vai continuar com essa humildade, né, com essa organização, todo mundo sabendo a hora de fazer, não fazer, por que faz, por que não faz. E em muitos momentos nós vamos errar. Hoje nós ganhamos, mas teve momentos que a gente fez bem e perdemos.
É isso, técnico Júnior Rocha, que já ganhou aí mais 2 jogadores, mas só que não podem atuar, né? Se bem que o gerente de futebol, o Vandic, ele ontem confirmou, inclusive uma matéria do DOL, que o Inayan, lateral direito lá do Velo Clube de São Paulo, fez 7 jogos pelo Campeonato Paulista, está descartado, não interessa ao Paysandu. O Paysandu procura um lateral, mas ainda não tem esse nome. Quanto ao Lucas Cardoso e ao Luciano Taboca, jogadores estão integrados ao elenco, né, fazendo já os exames de praxe e serão utilizados na Copa do Brasil. Na outra semana, quando o Paysandu estrear na Copa do Brasil, esses jogadores já estarão à disposição do técnico, o Júnior Rocha. Quanto ao Clube do Remo, expectativa geral para o anúncio do novo técnico. Deveria ter acontecido ontem, né? Desde depois do jogo, houve aquela especulação geral com relação, e eu até cravei, que era a questão do Guto Ferreira. A volta dele, porque havia um entendimento, o Guto não saiu brigado com o Remo, muito pelo contrário. O problema do Guto foi com o executivo na época, o Marcos Braz, mas a diretoria acabou se solidarizando com o Marcos Braz na época e acabou contratando o Osório. Deu no que deu, né? E a gente parece que já sabia que era uma tragédia anunciada, porque a coisa não evoluiu, meu irmão. Em nenhum momento o Remo conseguiu jogar, alguns lampejos em alguns jogos, mas sempre com muita dificuldade, e as invenções do técnico causando mal-estar, inclusive dentro do grupo. Tem jogador que estava insatisfeito porque jogando fora de posição ou não sendo relacionado, não tendo a oportunidade para jogar. Tudo isso, né, é um pacote, é um combo total. E surgiu o nome do Léo Condé. Inclusive eu falei na jornada com relação ao Léo Condé, o próprio presidente, o Antônio Carlos Teixeira, ele falou que já havia feito contato, mas ele não sentiu muita receptividade, mas o nome ganhou força. E depois do jogo, ainda tem uma entrevista do Cachado no pós-jogo, e o nosso querido Landuzinho também captou com imagem. O som não está muito legal, mas dá para entender muito bem, porque é quase um desabafo do presidente Antônio Carlos Teixeira com o que ele viu do Remo domingo diante do Paysandu. E estava soltando fumaça pelo nariz, literalmente. Fala aí, Tonhão. Remo não jogou. Remo não jogou. Foi triste, foi vergonhoso. Por isso que ele foi tomar uma providência. Ele tomou uma providência de sair. Eu realmente mostrei. Eu falei com o plantel. Foi vergonhoso. Ele não foi digno de deixar a camisa do Remo. Você entrou no vestiário, no intervalo, e falou que tem que falar depois. Depois. Eu vim no vestiário, eu não voltei mais no meu lugar. Eu vim no vestiário no intervalo. Porque pelo menos hoje, não é digno do time de ganhar. Tonhão, agora, quem é o treinador? É você que vai indicar ou é o executivo de futebol? Como é que você vai agir para trazer o novo treinador? Ou o Remo vai continuar com o Flávio até domingo? O Remo está no mercado à busca do novo treinador. Logicamente que não se resume a uma decisão do campeonato, se resume também ao campeonato da Série A. Então nós temos que ver os nomes que estão disponíveis, ver se eles querem vir trabalhar no Remo. Léo Condé seria o nome? É um bom nome, respectivamente, mas o Léo Condé já tinha um contato, o nosso um contato anterior, e não demonstrou muita convicção de vir trabalhar no Remo. Qual a chance do Guto Oliveira? Eu peço no torcedor de pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, presidente. A chance, quando os treinadores estão disponíveis, tem chance. Logicamente, eles têm que avaliar o que é melhor para o Clube do Remo no momento. Hoje, terça-feira, não passa. O Remo vai anunciar o seu novo treinador, tá? Léo Condé, até ontem à noite, era o mais cotado. Quer dizer, durante o dia, o Guto Ferreira tinha fechado, estava 99% fechado. E apareceu o nome do Léo Condé numa tentativa. Ele que está no ano sabático, ele está muito traumatizado com o rebaixamento pelo Ceará, estaria no ano sabático. Agora,
não é um mau técnico, muito pelo contrário, um técnico já solidificado no mercado brasileiro, de vários clubes, de passagem por vários clubes, está há 2 temporadas no Ceará. Agora eu vou deixar só aqui a minha opinião, tá? O Remo poderia corrigir um erro cometido pelo Marcos Braz lá atrás, quando não renovou com o Guto Ferreira. Então, o Guto subiu com o Remo para a Série A. O Guto fez história com o Remo. E o Remo não está tendo a mesma consideração com o técnico, com o profissional. É o nome mais indicado, o Guto Ferreira, para mim, na minha opinião. Então, seria corrigir um erro lá atrás, nesse momento, contratar o Guto Ferreira. Mas não sou eu que contrato. Acho até que há uma análise muito mais complexa, não é só a decisão do Campeonato Paraense, é a temporada, é a Série A, é a Copa do Brasil, é a Copa Norte, mas o Guto seria o cara ideal para assumir o comando da equipe, porque conhece o elenco, a maioria dos jogadores que ainda estão aí. Muitos não vão ficar, mas é um time de qualidade e ele tem bagagem para isso. Vamos aguardar, qualquer momento sai definitivamente hoje o nome do novo técnico do Clube do Remo. Pode ficar ligado no Tomazão TV. Aquele abraço, abençoada terça.